Eu sou o Bernardo Tavares e eu vou falar sobre as tecnologias dominadas pelos povos originários. Então eu queria começar minha fala falando sobre o filme 2001 Odisseia no Espaço, que foi com certeza um dos melhores e mais influentes filmes já criados. Ele foi indicado a 4 Oscars e ganhou na categoria Melhores Efeitos Visuais. Então eu citei esse filme para falar sobre a parte que uma tribo de hominídeos começa a usar um osso como ferramenta pela primeira vez na história. E usar como ferramenta como arma para conseguir comida, para sobreviver. E agora falando dos povos nativos brasileiros, a gente pode citar diversas tecnologias que eles já dominavam, como medicina, agricultura, arquitetura e também transporte. Como transporte, a gente pode dar como exemplo a canoa, que é feita de madeira. Como medicina, a gente pode citar o incrível conhecimento que os indígenas têm sobre a flora, a natureza, então eles utilizam diversas plantas para medicina, como por exemplo, para feridas e dermatoses, você pode usar a propriedade das plantas quineiras. A arquitetura nós podemos citar a palafita, que foi feita pelos indígenas e é de uma utilidade incrível para fugir da época de cheia dos rios. E agora, citando a agricultura, nós podemos falar sobre a técnica do roçado. O roçado, por exemplo, que consiste em queimar o chão antes de utilizá-lo como plantio. Vamos embarcar em uma jornada pelos principais momentos e períodos da engenharia no Brasil, descobrindo realizações que moldaram o país ao longo dos anos, ok? Na nossa história começa pelo período colonial, quando os portugueses desembarcaram aqui no Brasil. Foi nessa época que a engenharia começou a dar seus primeiros passos no país. Os engenheiros portugueses foram responsáveis pela construção de edifícios e fortalezas, como o Forte de São Marcelo, em Salvador, e o Forte de Santa Cruz, em Niterói. Essas estruturas foram essenciais para a defesa do território e estabelecimento do domínio português. Avançando um pouquinho no tempo, chegamos ao século XIX, o período marcado pelo surgimento de ferrovias no Brasil. A engenharia ferroviária desempenhou um papel crucial na integração e desenvolvimento do país. Um dos principais marcos dessa época foi a construção da Estrada de Ferro de Mauá, a primeira ferrovia do Brasil, que ligava o Rio de Janeiro a Petrópolis. Essa conquista abriu caminho para a expansão de ferrovias pelo país. No início do século XX, a engenharia brasileira enfrentou grandes desafios na construção. Uma das obras mais emblemáticas do país é o Cristo Redentor, que se localiza no Corcóvado do Rio de Janeiro. Engenheiros talentosos e visionários uniram forças para criar uma magnífica estátua que se tornou símbolo do Brasil. A construção exigiu técnicas avançadas e inovadoras e o uso de materiais duráveis, resistindo ao teste do tempo e encantando visitantes do mundo todo. À medida que o Brasil se desenvolvia, a engenharia acompanhou o ritmo do processo. Um dos momentos mais notáveis foi a construção de Brasília, a capital do país, inaugurada em 1960, projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Conforme avançamos para o presente, a engenharia no Brasil continua evoluindo e se tornando destaque em diversas áreas. A construção de mega-hidrelétricas, como a usina de Itaipu, que é uma das maiores do mundo, a exploração de petróleo em águas profundas, da camada pré-sal. A engenharia brasileira tem enfrentado desafios complexos e alcançado feitos extraordinários. Na história da engenharia no Brasil não se resume apenas a grandes obras e infraestruturas. Ela também abrange avanços tecnológicos, como a indústria aeroespacial e a de comunicações, a criação do Centro de Lançamento de Alcântara e o desenvolvimento do programa espacial e, além disso, a expansão da infraestrutura de telecomunicações tem conectado pessoas de todo o país, impulsionando o crescimento econômico e inclusão digital. Essa é apenas uma pequena amostra dos principais momentos e períodos da engenharia no Brasil. A história continua sendo escrita por engenheiros talentosos e dedicados, contribuindo para o desenvolvimento do país em diversas áreas. Obrigado e até mais. No Brasil, diversos fatores têm influenciado favoravelmente e desfavoravelmente a engenharia, tendo como principal fator favorável um investimento em infraestrutura, que nos últimos anos o Brasil tem investido em grandes projetos de infraestrutura, como estradas, ferrovias, portos e aeroportos, proporcionando oportunidades para os engenheiros e impulsionando muito o setor. Segundo, a descoberta de recursos naturais, já que o país possui várias reservas de recursos naturais, como petróleo, água e minerais, demandando a exploração desses recursos, conhecimentos técnicos e tecnologias avançadas para desenvolver engenharia. Isso é muito bom. Outro fator é o crescimento do setor de energia renovável, com uma crescente preocupação com as mudanças climáticas, tendo o Brasil investido em diversas energias renováveis, como a eólica, a solar, criando oportunidades para engenheiros especializados nessa área. E, finalmente, os avanços tecnológicos influenciaram positivamente a evolução tecnológica na engenharia em diversos setores, como automobilístico, eletrônico, aeroespacial, entre outros,
acessando tecnologias avançadas e possibilitando o desenvolvimento de projetos mais eficientes e inovadores. Já tendo como fatores desfavoráveis, temos a instabilidade econômica do país, que enfrenta vários períodos de instabilidade econômica e crises financeiras, o que afeta negativamente o investimento em projetos de engenharia, além da falta de recursos de financiamento, dificultando muito o desenvolvimento de grandes empreendimentos. Há também a burocracia e a falta de agilidade, como fator desfavorável, devido ao excesso de burocracia para a liberação de projetos, atrasando o desenvolvimento da engenharia no país, causando demora em obter autorizações e na aprovação de projetos no setor. Outro fator que existe é o baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento, sendo ainda inferior a muitos países desenvolvidos, faltando recursos destinados à inovação tecnológica e limitando o avanço da engenharia e a capacidade de competir globalmente. E por último, deficiências na educação e formação de engenheiros. Mesmo que o Brasil tenha universidade de renome na área da engenharia, há deficiências na formação destes profissionais, pela falta de atualização curricular, a defasagem tecnológica e a falta de programas de capacitação adequados. Olá, eu sou o David Lima Melo, aluno de Engenharia Mecânica pela UNB, Universidade de Brasília, e eu vou dar continuidade ao trabalho falando sobre o futuro da engenharia no Brasil. Em um futuro próximo, daqui a mais ou menos uns 20 anos, ao que tudo indica, a engenharia no Brasil se transformará de forma drástica, tendo em vista todo o contexto de acontecimentos da atualidade que podem impactar diretamente o futuro dela. Atualmente, muito se discute em relação à preservação do meio ambiente, utilizando energias renováveis, controlando de forma mais eficiente emissões de poluentes, descarte de materiais nocivos ao meio ambiente, dentre outros aspectos ecológicos. Isso com certeza implicará, e já está começando a implicar, na forma como a engenharia se desenvolve e aplica seus conhecimentos. Por exemplo, ao se projetar uma máquina para uma devida tarefa, deve-se garantir que não somente funcione para seu fim e seja viável, lucrativo, mas também sustentável, que não seja nociva ao meio ambiente, gerando todo um novo modo de se pensar. Outro fator que influenciará diretamente a engenharia são as tecnologias emergentes. São as tecnologias recentes que ainda estão em análise e desenvolvimento, mas que demonstram um potencial enorme para revolucionar como muitas coisas funcionam. Exemplos dessas tecnologias são a inteligência artificial, IA, aprendizado de máquina, machine learning, internet das coisas, robótica e automação. Elas têm capacidade de aumentar drasticamente a eficiência e produtividade de processos industriais, criativos e de serviços, afetando a engenharia no que se diz ao nível de especialização dos engenheiros, que deverão saber usar e manipular essas novas tecnologias para que sejam competitivos no mercado de trabalho. Pode-se falar também do aumento de popularidade e utilidade da análise de dados, recurso muito almejado por companhias e empresas, por melhorar drasticamente o aproveitamento e a eficiência de serviços e produtos. A análise de dados tem o poder de estabelecer análises preditivas de produtividade, lucratividade, despesas e vários outros fatores decisivos para o sucesso de uma empresa ou companhia. Hoje em dia existe até um ditado entre os cientistas de dados, que diz que o que há de mais valor em uma empresa não são os seus produtos ou serviços, mas sim os seus dados, já que por meio deles o destino da empresa pode ser traçado de forma mais exata. Tendo isso em mente, a engenharia deve seguir por esse caminho, buscando absorver o máximo do mundo da análise de dados, a fim de melhorar processos de fabricação, desenvolvimento e viabilidade ao manipular dados. Nisso tudo, juntando tudo isso, o futuro da engenharia ele mira bastante para uma mão de obra especializada. Uma mão de obra onde os engenheiros não param de aprender, tem aprendizado ininterrupto, eles têm que ter atenção às demandas do mercado de trabalho, trabalhar de forma diligente e eficiente, porque o mercado de trabalho vai sempre estar se atualizando, novas tecnologias vão estar chegando, novas demandas, às vezes assuntos que estão em ascensão, né, na sociedade, isso pode influenciar também o trabalho dos engenheiros, da engenharia, e nisso o engenheiro tem que estar preparado para se adaptar. E aqui eu encerro a minha apresentação. Obrigado.